Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e que você tenha uma noite excelente na presença e na doce paz do Espírito Santo. Eu sou Wellington Lopes, eu quero deixar mais uma meditação da Palavra de Deus para sua edificação espiritual. Hoje quero compartilhar com vocês um pensamento bíblico, uma ideia bíblica, uma revelação, na verdade, extraída da Palavra de Deus, se encontra em Lucas capítulo 15. Vamos pegar alguns versículos para eu esclarecer algumas verdades aqui para você. O primeiro versículo que eu quero pegar para a nossa meditação, Lucas capítulo 15, versículo de número 4, diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a ovelha que se perdeu, até que venha a achá-la? O segundo versículo, o versículo de número 8, diz assim: Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, por último, o versículo de número 11, a seguir, que diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou a ração que os porcos comiam, a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Muito bem. Nós lemos aqui os 2 primeiros versículos que lemos, o versículo de número 4 do capítulo 15 de Lucas e o versículo de número 8 do capítulo 15 de Lucas, e depois a sequência, essa parábola do filho pródigo, conhecida assim. Um filho que saiu de casa e depois se arrependeu mais tarde pelas circunstâncias, as condições à sua volta, e voltou arrependido para reconciliar com o pai. Muito bem. A ideia é a seguinte: ambos os textos, tanto o versículo 4, quanto o versículo 8, quanto a sequência, vem falando de perdas. Primeiro nós vemos aqui uma perda que Jesus fala nela, uma perca de 1%. Parece mínima, não é? Mas é uma perda. Fala sobre um pastor com 100 ovelhas que, se possivelmente ele perder uma, ele volta a buscar aquela ovelha para trazer ela para casa. Então, ele vai empenhar até trazer ela de volta. O segundo fala sobre uma mulher com 10 dracmas, 10 moedas preciosas de grande valor, e
que perde uma, mas ela vai varrer a casa até encontrar, e quando encontra, semelhante ao pastor, vai festejar, vai celebrar porque encontrou a dracma que se perdeu. E depois nós vemos uma perca de um filho. Um pai tinha 2 filhos, um sai de casa e quebra a cara, volta depois, mas o certo é que o pai teve essa perca por um tempo. Muito bem, a ideia é a seguinte: Jesus está falando de perdas e primeiro ele fala de uma perca de 1%, no caso de uma ovelha entre 100. Depois ele fala de uma perca de 10%, de uma dracma, uma moeda entre 10, representa 10%. Perceba que a perca já vai crescendo, já vai aumentando, não é assim? E depois Jesus vai falar de uma perca drástica de 50%. 50%, porque um pai tinha 2 filhos e um se perde, vai embora, e o coração do pai fica ferido, magoado, com certeza. E eu quero te fazer uma pergunta inteligente, porque as grandes respostas da vida, elas vêm exatamente quando a gente faz perguntas inteligentes, quando a gente faz grandes perguntas, então obtemos grandes respostas. A pergunta que vai para você é essa: por quê? Jesus fala de uma possível perca de 1%, uma possível perca de 10% e uma possível perca de 50%. E Jesus não termina falando de uma perca de 100%. Interessante. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Porque a nossa vida, nós não podemos viver a fantasia de que na vida a gente só vai ganhar, só vai conquistar, só vai adquirir. Nada disso. A nossa vida é cheia de surpresas. Alguém diz de uma forma muito sábia que viver é uma aventura. Você precisa estar preparado para enfrentar a vida, correr riscos. E nessas indas e vindas da vida a gente acaba, em alguns momentos, perdendo alguma coisa para trás. A gente acaba perdendo alguma coisa no caminho. A gente acaba tendo supostos prejuízos durante a vida. Essa é a verdade. Eu não posso iludir você dizendo que você só vai conquistar, que você só vai vencer, que você só vai ter coisas boas. Não, a vida não é como um mundo conspirando completamente ao seu favor, girando em torno do seu umbigo e te trazendo só coisas boas, infelizmente. Existem percas e algumas delas irreparáveis. Só que eu quero trazer uma palavra de esperança para você essa noite. Uma palavra de esperança para você nessa oportunidade. Jesus fala de uma perca de 1%, fala de outra perca de 10% e fala de outra perca de 50%. Mas você não vai ver Jesus falando de uma perca de 100%. Por quê? Porque embora na vida, pela permissão de Deus, você chegue a perder algo, a tomar prejuízo de algo que se perde, por algo que se perde, mas a palavra de Deus ela é muito sábia quando essa revelação nos vem de que não vemos aqui no texto em forma alguma uma perca de 100%, porque eu quero profetizar sobre a sua vida agora, nessa oportunidade. Você pode ter perdido muita coisa, aparentemente você pode ter perdido muito, mas jamais acontecerá uma perca de 100%. Amém? Você consegue acreditar nessa palavra? É a palavra revelada de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua noite, para abençoar a sua história. Não importa o tamanho da perca que você tenha tido até aqui. O que importa é que a palavra de Deus te garante, além de você não ter uma perca de 100%, porque aparentemente as pessoas olham e veem, parece que em algumas circunstâncias a gente perdeu tanto que a gente está completamente perdido também. Mas a verdade é, ainda que algumas coisas se percam, você ainda está em um bom lugar, você ainda está guardado debaixo da proteção de Deus. Deus não te perde de vista,
Deus não te perde de alcance. Ele está sempre te protegendo, sempre te guardando, sempre sustentando a sua vida. Lembra de Jó? Quando Satanás vem e fala com Deus, mesmo depois de ter tocado nas riquezas, nos bens, ele vem e fala, mas também pele por pele o que um homem tem, tudo ele dará por sua vida. O Senhor tem dado a ele saúde, o Senhor tem permitido ele ser um camarada sarado, um camarada fisicamente com a saúde em perfeitas condições. Também ele não tem tanto motivo assim para reclamar, mas toca na pele dele, toca na saúde dele para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus disse, olha, Satanás, você pode ir e tocar, porém, poupa-lhe a vida. Aleluias. Glórias a Deus. Isso é tão bonito, isso enche a minha alma de vigor. Por quê? Porque você pode perder, você pode ter prejuízos, ter uma série de circunstâncias dolorosas na vida, mas como eu disse, profeticamente falando, você não vai ter uma perca de 100%. Acredite nisso, isso é a palavra de Deus para você. Isso é a palavra de Deus para você. E além do mais, você está protegido por Deus. Deus, Ele põe um limite nas suas percas. Ele pode ter permitido você perder algumas coisas, mas Ele já pôs um limite. Ele já deixou um limite. A sua vida será preservada, porque como aconteceu na vida de Jó, o Senhor vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Acredite nisso, de uma forma ou de outra. Até mesmo os filhos de Jó, que foram uma perca absolutamente irreparável. Por quê? Porque os mesmos não vinham jamais, mas o Senhor lhe deu outros filhos e outras filhas, como ele tinha antes. O Senhor traz essa palavra ao seu coração e de uma forma profética eu quero ministrar sobre a sua vida o seguinte: resta aí alguns meses para o final do ano, não é? O que é que você perdeu? Você é capaz de acreditar que até o fim do ano, nesses últimos dias, nesses últimos meses que restam, além de você não ter uma perca total, além de você estar guardado debaixo de um limite que Deus já impôs nessa situação, de que você não perderá além daquilo que o Senhor permitiu, você é capaz de acreditar que até o fim do ano, até dia 31 de dezembro, você vai estar assentado ao redor de uma mesa, juntamente com a sua família, comemorando a restauração e a restituição de Deus para a sua vida? Se você consegue crer, parabéns, você está de parabéns. Você será bem-aventurado, porque feliz aquele que crê na bendita palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero profetizar para você restituição. Eu quero profetizar para você restauração. Eu quero profetizar para você que o nome do Senhor será glorificado na sua vida até o final deste ano. Se você consegue acreditar que essa palavra mexeu com você, que essa palavra é para você que Deus traz essa palavra, dizendo: eu vou te restaurar, eu vou te restituir. E para alguns, acredite, 2 vezes mais, 10 vezes mais, porque, como diz um ditado popular, mais tem Deus para nos dar do que o diabo para carregar, do que o diabo para levar. Não importa quais as circunstâncias você esteja vivendo, não importa quais as percas você tenha sofrido até aqui, o que importa é que Deus tem uma palavra de restauração, uma palavra de restituição para a sua vida e para a minha vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Creia nessa promessa. Até dia 31 de dezembro é um tempo de restauração, é um tempo de restituição, e você vai ver as coisas começarem a ter uma virada na sua vida e a vitória de Deus se aproximar de você a cada dia mais. Deus te abençoe e fica aqui essa meditação para o seu elevo espiritual, e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima oportunidade, assim querendo Deus. Em nome de Jesus.